ser algo muito importante, não é? Quando a gente fala de fé, quando eu falo sobre fé, só de falar sobre a fé eu já dou uma mudadinha. De tão importante que é a fé para todo ser humano. E veja bem, nós não podemos continuar uma vida cristã enganosa, enganando e sendo enganado. Nós não podemos ficar falando sobre fé e às vezes falando: Senhor, aumenta a minha fé. E a igreja não pode continuar também realizando cultos, para que através dos cultos a fé de vocês seja aumentada. Eu não tenho intenção nenhuma aqui de realizar um culto aqui para que a fé de vocês aumente, para que a fé do povo aumente, para que a fé das ovelhas aumente. Aí está um grande perigo para a igreja hoje. Aí está um grande perigo para você. Aí está um grande perigo para a sua família. E se eu tivesse essa preocupação de realizar cultos aqui para que a sua fé aumente, eu estaria colocando a vida de vocês em risco, como muitas vidas hoje estão em risco por causa disso. As coisas estão sendo feitas e direcionadas para que as pessoas tenham fé, cada vez mais fé, cada vez mais fé, cada vez mais a fé aumenta. Irmão, como é que está? Minha fé está aumentando, minha fé está aumentando, minha fé está aumentando. Bem, eu quero dizer para vocês, com muita clareza, e eu às vezes grito, eu não grito, ou falo mais alto, para demonstração de alguma coisa. Não, Deus me fez assim, pastor, e é inevitável. Às vezes eu não consigo falar alto, e às vezes eu falo alto exageradamente, muda no culto. Mas eu não tenho intenção nenhuma de demonstrar qualquer coisa relacionada com o interesse humano de glória para o homem. Não. Eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir. Eu quero dizer para os irmãos que não basta ter fé. Não basta você bater no peito e falar: eu tenho fé. Não basta você, irmão, você, irmã, bater no peito e dizer: eu tenho fé. Porque não basta ter fé, simplesmente ter fé pela fé. Você tem fé, irmão? Eu tenho fé. Mas como? Pela fé, eu tenho fé. Não basta ter fé pela fé. Não basta bater no peito e falar: eu tenho fé. Eu sou um homem, uma mulher cheio de fé. Vocês já viram que existem pessoas que se gabam dizendo: eu tenho fé. A Igreja Católica Apostólica Romana teve um período que eles eram pessoas de fé. Eles tinham fé também, mas levavam as pessoas, os seres humanos, ao tribunal da Inquisição e matavam, colocavam fogo, guilhotina. Mas eles tinham fé naquela doutrina. Eles eram convictos da doutrina que eles estavam obrigando que as pessoas seguissem. Chegou um tempo que eles venderam um pedaço de terra no céu. Então eles tiveram fé. Então tem tipo de fé que não adianta para nada, não resolve para nada. Aquelas pessoas que você anda aí para a rua, eles falam: pergunta para eles se eles não conhecem a Deus. Eles conhecem a Deus. Eles falam assim: eu conheço a Deus e eu tenho fé. Fé no que eles têm? Fé naquele monte de colar. É colar de Exu, é colar de
Exumirim, é colar de não sei o quê. Eles têm fé, eles são pessoas cheias de fé. Eles declaram: eu tenho fé, mas esta fé para nada vale, para de nada aproveita. Então, aquela fé que tem preço, aquela fé que é cobrada, aquela fé que é tarifada, aquela fé que vocês já estão conhecendo. Hoje se vende a fé. Quanto custa a fé? Um carnê de 1.000. Quanto custa a fé? Um carnê de 100. Quanto custa a fé? Esse tipo de fé é mentira, mentirosa, enganosa, louca, diabólica, terrena. Só a fé não basta. O desafio, o meu desafio, o seu desafio, congregou aqui, irmão, vai ficar fino na palavra, hein? E vai ficar fino para a vida também. Tem um monte de irmão aí que está tendo problema, mas eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus Cristo, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você vai tomar vergonha na tua cara e vai obedecer a Deus e vai ficar com a sua vida redondinha. Então, o desafio não é falar assim: eu tenho fé. O nosso desafio é sim: que tipo de fé eu tenho? Que tipo de fé você tem? Eu quero esclarecer este assunto aqui. Vocês estão entendendo bem? O inimigo não está deixando ninguém aqui surdo. O inimigo não está roubando a sua atenção. Está? E você? O inimigo está roubando a sua atenção? Você está pensando agora naquela menininha, o corpinho dela todo escultural, não tem nenhuma manchinha na coxa, não tem nenhuma manchinha no peitinho. Você está pensando nisso? Ou você está pensando neste momento na possibilidade de um novo namorado, mesmo no casamento? Você está pensando na possibilidade de um novo noivado, mesmo no casamento? E você está pensando em daqui uns dias rifar o teu marido, leiloar o teu marido? Você está rifado, ou você está com o seu coração aberto para a palavra de Deus? Leva a sério a vida com Deus, porque Deus está levando a sério a sua vida. A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. O importante não é a fé. O meu desafio, o seu desafio não é a fé, e sim que tipo de fé. Qual o tipo de fé que você tem? Qual é o tipo de fé que eu tenho? Qual é o tipo de fé que você exerce? Qual é o tipo de fé que as pessoas estão exercendo hoje? As pessoas estão exercendo o tipo de fé que levanta a cadeira de roda. As pessoas estão exercendo o tipo de fé que põe na televisão lá um monte de coisa. Eu vou falar para vocês que esse tipo de fé aí não resolve nada e não adianta nada para ninguém. Porque o mundo está voltado para este tipo de fé. A fé do dinheiro, a fé que prospera, a fé que cura o cego, a fé que cura o surdo, a fé que cura o aidético. A pessoa que tem somente esse tipo de fé não está sendo desafiada pela palavra de Deus. Você não tem que estar orando para Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Por que você quer que Deus aumente a sua fé? Para que você conquiste. Porque a sua fé é uma fé de conquista. A sua fé é uma fé somente para a conquista. Você tem fé somente para conquistas. Você tem fé somente para que você possa ver os milagres. Você tem fé somente para que você veja a glória de Deus ou outras coisas mais. Que tipo de fé é essa? Senhor, eu peço que o Senhor refine a minha fé. Faça-me santo. Refina a minha fé. Eu pedi para aumentar a fé, para ver se mais coisas e maravilhas, todo mundo pede. Mas pedi fé para que você tenha uma vida melhor com Deus e tenha o seu caráter
restaurada. Eu não estou vendo esse tipo de fé. É muito preocupante, as pessoas estão pregando a fé para as causas impossíveis. A fé que faz assim, como num passe de mágica, a vida das pessoas estão sendo resolvidas. A minha fé tem que ser refinada. Eu tenho que ter a minha vida transformada. Eu tenho que passar um óleo de peroba na minha face e para me olhar no espelho e ver que em algumas coisas na minha vida eu tenho que ter a minha fé refinada, para que eu possa ter a força dada por Deus, para que eu possa sair dos problemas. Bem, é possível ter fé. Se você perguntar para as crianças se elas têm fé, elas vão falar: eu tenho. É possível ter fé, mas uma fé equivocada, aquela fé que a pessoa usa uma medalhinha, põe uma medalhinha de algum santo, ou aquela fé que põe um crucifixo e a pessoa põe um crucifixo e fala assim: estou com o corpo fechado. Aquela fé em colares, aquela fé que coloca uma planta dentro de casa lá e fala assim: aqui o diabo não entra. Aquela fé que a pessoa fala assim: eu tenho o corpo fechado. É uma fé equivocada e que não vai resolver nada. Eu quero dizer para vocês que a nossa fé tem que ser bíblica, e eu vou mostrar por um outro ângulo que você talvez ainda não conheça. Talvez algumas pessoas conheçam, mas a maioria eu sei que não conhece a fé por esse ângulo que eu vou pregar para vocês hoje. A fé, a minha fé, a sua fé tem que ser bíblica. O apóstolo está pregando aqui na igreja da galáxia. Ele está trazendo para a igreja um assunto importante, um assunto extremamente importante para a igreja. E eu trago a você nesta noite mais uma vez, graças e seja louvado o nosso Senhor, porque eu tenho convicção que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros filhos de Deus, terão as suas vidas transformadas, porque conheceram uma fé verdadeira. Não aquela fé animal, terrena e diabólica. A nossa fé tem que ser fé bíblica. Eu tenho fé que até o final do ano eu completo 30 andares. Fé de sinais, ou para sinais. Fé para riquezas. A teoria da prosperidade. Eu acho que tem até lá no inferno, até os capetas têm esperança que vão ficar milionários. Porque é o tipo de fé que estão pregando, necessariamente, colocando como essencial dentro da igreja esse tipo de fé. Capítulo 6 de Gálatas, versículo 11. Prestem bem atenção. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Maravilha! De próprio punho. Os que desejam, olha o tipo de fé. Olha o tipo de fé. Os que desejam